2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui no MyGui. Eu sou o José Paiva e já tenho aqui comigo uma aniversariante. Parabéns, Maria Escaja. Obrigada! É verdade, temos que começar com esta nota importante. Importantíssima, aliás, é a coisa mais importante que vamos dizer hoje. Quero só parabéns. salientar. Como é que Queres dizer a idade ou não? Obrigada. Posso dizer? Uma idade estúpida, são 31. Porquê que é estúpida? É bom. Que é tipo... Já foram aquela coisa dos 30, pronto, agora voltaste a ser uma pessoa normal. Os 30 foi toda uma cena. Ah, ok. Mas os 31 é tipo... O que é isto? Não gostas E agora? de números Quê? impares? Sou mesmo adulta, tipo, estou mesmo aqui, isto é suposto ser um... Pronto, está bem. Como é que vai ser esse dia? Este dia vai ser... agora estou aqui, depois vou almoçar com o meu pai. E nós não vamos? Vocês não vão. Pronto. Mas depois vou convidar-vos para uma coisa que será à tarde, mas não vou dizer aqui porque Pois, imagina que se calhar aparecem é melhor pessoas não. que me odeiam. Sim, e é preciso ter cuidado. Mas olha, Imagina que a Ruben aparecem Amorim, uns isso haters. aparecem pessoas que te adoram. Também é possível, mas Pronto. eu acho que há mais pessoas que gostam do Ruben Amorim. Proporcionalmente, o Ruben Amorim tem mais lovers que haters do que eu. Nunca se sabe. Eu acho. Eu tenho quase a certeza. Eu arrisco a dizer que... Está distante. Olha, mas o importante é que tenhas um dia muito feliz. Obrigada, Tá obrigada, Zé. bem? E todos os nossos ouvintes, apoiantes e fãs também o desejo. tenho Obrigada, certeza. fico muito contente com esse E ficamos por desejo. aqui. É só? Não há mais Vamos nada fazer dos meus o anos? festejo Acabou? de Maria agora, porque não nos apetece fazer o programa. Estou a brincar. E vocês, Pedro Silva e Johnny, não fazem anos? Não. Hoje têm menos motivos interessantes para falar, mas estão bons ou não? Curioso toda a gente fazer anos a... É. Tu também fizeste uma quarta-feira, não é? Sim. Foi. E tu também vais fazer uma quarta-feira? Não, já não fizeste? faço ideia. Eu não sei Eu quando é que- fiz em tu já abril, mas fizeste? sim, mas não foi no dia de podcast, não. Por acaso estava a pensar, mas tu não. Não foi. Tá bem, não tenho nada de jeito para dizer. Já É isso. fizeste? Quando é que tu Fiz em abril. Pois Em abril. É sim, tu és carneiro. Sou touro. Não sei. Touro? Sim. Vocês ligam aos signos? Não. Não, Pronto. não. Acho piada, Mas a pessoa acaba por saber, não é? tipo, acho piada, acho graça, tipo, hahaha, olha, vamos aqui ler esta descrição, mas não. Por falar nisso dos signos, viram não? A mim contaram aquela senhora que, comentando o meteorito, disse que sim senhora, porque gostava muito da astrologia. Não, Passou no Ricardo Araújo Pereira. Não. A mim contaram, mas não vi. não, com muita Começar pena, a ver o tens Ricardo exato. Araújo Pereira, porque às vezes há coisas que tu achas engraçadas durante a semana. O José Pedro Silva é o E que ele já ghostwriter achou do- engraçado no domingo. do Ricardo Araújo Pereira. Sim, Ou contaram até antes. Muito bem. Então, pronto. Olha, vamos ao nosso café, que é muito giro. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. Ora bem, É o meu desejo. os quatro estivemos aqui a conversar qual seria o melhor café e Ninguém não se chegámos a um lembra. consenso. Portanto, temos vários temas. O primeiro é aquilo que o Zé Pedro já tinha falado, o meteorito, que é um tema super interessante. Ai, adoro. Porque parece que passou em Castro Daire. Vocês não é? viram? Não. Vi aquele vídeo da rapariga que chegou muito longe, o vídeo foi muito viral e até malta... Aquilo é um grande shota. Sim, mas foi E assim, viram o completamente do à toa. concerto de Sérgio Godinho? Também vi. Incrível. Também não vi. Mas tu também não viste o coisa? O meteorito? Ninguém aqui viu o meteorito? Não, ninguém viu um meteorito. As pessoas viram um meteoro. Ninguém sabe onde é que ele Não, caiu. aquilo é um bólido. E só quando ele cai é que é um meteorito. É assim, eu tirei este fim de semana para descansar e dormir. E vem um meteorito. o único sábado que eu não saio à noite, veio um meteorito e eu não o vi. Foi durante a madrugada, não é? Não, aquilo foi pouco Não, depois. foi tipo às 11 da noite. Aquilo foi pouco depois de Eu podia sairmos. perfeitamente ter visto. Nós saímos do Estádio de Alvalade depois daquele fogo de artifício todo e, portanto, eu quando cheguei a casa, quando ligo o Twitter, estava alguém a dizer, de Braga, que tinha visto aquilo. Portanto, depois de tanto fogo de artifício, mais um bocadinho, mas isso eram 11h30. Não, acho que era um quarto para a meia-noite. Isso. Portanto, ninguém Sim, sabe sim. as Eu horas, ninguém recebi uma sabe. mensagem no meu grupo de amigos que eu era para ter ido a uma coisa e não fui. E os gajos, viste isto? E eu achei que eles estavam Drogados. a gozar, como é óbvio. Mas, de facto, Nunca temos tido acredito- muitos Eu nunca fenómenos. acredito nos meus amigos. Imensos fazes tu fenómenos, bem, já fazes tu bem. viste? Mas há alguma razão para termos tantos fenómenos? Temos que É as ficar alterações preocupados, climáticas. Isto é as alterações climáticas. É que a última vez que caiu um meteorito não correu bem. Um meteoro. Mas estas coisas não sempre a acontecer. Não, quando cai é um meteorito. Não, quando cai um meteorito. Quando passa é que é um meteorito. Exato. Estas coisas não sempre a acontecer, não é? Quer dizer, acaba por acontecer mais ali na região dos Montes Urais, naquela lá. Mas isto é muito frequente acontecer. Aconteceu-nos foi aqui em cima da cabeça. Mas Não é? é assim- Também tivemos uma aurora, não é? Pois, eu quero só dizer uma A aurora coisa. boreal, sim, mas isso foi Alguém viu isso? Não, ninguém viu nada. Mas em Lisboa não dava para ver. São atenção. deepfakes. Esse não dava para ver em Lisboa. Mas eu gosto muito de fenómenos
Em geral, qualquer tipo de fenómeno. Astronómicos. Gosto muito de fenómenos astronómicos e estou um bocadinho chateada por, nos últimos tempos, ter havido 2 incríveis. Por uma vez paguei 1000 euros para ir à Suécia ver a Aurora Boreal e sabem o que é que eu vi? Nada. Bola! Pois. Fui para um sítio que diziam, se vier aqui... Não. Pois. Fui tipo à Lapónia e disseram, este sítio, se estiver cá 3 noites, tem 88% de probabilidade de ver a Aurora. Eu pensei... 88 não é 100. E eu pensei, pá, não vou cair nos 12. Tipo, eu não sou essa pessoa, mas claramente algum dos homens que veio comigo tem esse azar, porque aquele azar não é meu, é de outra pessoa que estava lá, não sei qual deles, mas alguém trouxe este azar, porque eu teria visto a Aurora. Foi uma viagem muito cara para ver renas. Portanto, ninguém viu nada. Aqui não. É isso? Não. Então porquê é que estamos a falar disto? Não Mas somos, eu vejo muita coisa, não mas... somos testemunhas oculares de rigorosamente nada, nem sabemos o que Mas aconteceu. gostavam de ter visto? Queria falar do campeonato da Arábia Saudita. Podíamos ser negacionistas de tudo isto. Bem, eu vou ser, porque eu não vi. Vi um vídeo de uma rapariga que foi muito viral. Foi isso que eu vi. Ah, Assim, isso que é pode ter muito sido bonito. Aquela editado. está a olhar para o teto. Portanto, ninguém fez um fact-check ao meteor. Isto hoje vai ser complicado para o meu lado, não sei se já perceberam, eu ainda não acertei com uma palavra. Sim, Tipo, ainda não fiz uma frase inteira certa. Bom, pedimos desculpa a quem nos está a ouvir e a ver. Eu peço imensa. Estamos a propagar notícias falsas, no fundo. E precisamos falar da Seleção Nacional. Porque não? E a convocatória? Até a Maria Escaja está indignada com a convocatória. Pois é. Estou. Porquê? Porque alguém do Sporting não foi convocado. Alguém? Ora bem. Então, mas o que é isto? Opá, já foi uma sorte isto. Atenção, vocês introduziram este tema aqui assim à martelada há 2 minutos e eu safei muito bem. Nós ficámos todos muito Foi ofendidos. o... Pera, eu sei quem foi. Espera, não digo. Quem é que do Agora, Sporting foi? Suspense. Não, quem é que não foi? Quem é que pode pôr aí uma música agora? Foi o Gonçalo Inácio. Foi o coach. Esse Não, foi. Esse foi convocado? Esse foi. Estás perto. Mais para a frente do campo. Bom, lá ver. Tem nome de... Foi... Tem nome de coisa para pôr em cima de exato. um sideboard, de um Podes pôr aparador. lá ouro, olaria. Não? É o pote. É o pote. Temos que andar Foi para o frente. Pote? Não foi. Pote, Não trincão, Não pode Paulinho. ser, foi o Pote não foi convocado. Não. Isolem isto, por favor. Vou pôr no Twitter e mandar ao Martínez. Não foi? E agora O Pote não foi convocado. antecipando o próximo tema, a seguir ao café, eu vou começar a ir para o espanhol. Eu fico... Nem bons ventos, nem bons casamentos. Ora bem, aí é que está. Quer dizer, bons casamentos, talvez haja aqui um casamento que nós podíamos Tu divulgar. querias dizer alguma coisa sobre Mas o espera, selecionador? desculpa lá, Ah, não, é só porque ele não é do Jorge Mendes? É assim, é... Ora, aí está. Cá está. Mas não, Ela é o sabe pote tudo. de Jorge Mendes. Não é. Só o Daniel Bragança e o Trincão é que são. É E sério. foram convocados. O pote é veio do Famalicão, achei que seria Jorge Mendes. Com Pote Jorge não Mendes foi na testa. convocado. Não foi, a gente não vai ver, é boicote. Boicote ao europeu. Boicote. Boicote. Não, vamos ver o Euro. Um boicote. Até tínhamos comprado aviões e tudo para irmos à Alemanha e não Não sei vamos. se agora não acabamos de... Agora Johnny, acabaste de ter temos feito um uma avião para hashtag, vender. boicote. Como é que se vende um avião? Hashtag boicote. No stand virtual? Queres Não, ter acho alguma que é um coisa bocado sobre... ofensivo para o pote, o hashtag boicote. Queres Não, é um boicote por causa do pote não ter Mas ido. parece que lhe estás a chamar boi. Querias dizer alguma coisa sobre o Malta, eu estou selecionador em nacional? choque. Eu queria dizer que o selecionador nacional é o maior aldrabão desde José Sócrates. Ora bem. Fartou-se de mentir naquela conferência de imprensa, de um momento para o outro mentiu sobre se o pote estava convocado em março ou não, se interessavam os estágios ou não interessavam, se interessavam os minutos ou se não interessavam. Se lamentava ou se não lamentava, porque depois lamentava, mas depois já não lamentava. Certo, e ainda mentiu sobre o mais importante, que é mentiu sobre a possibilidade de golos na Arábia Saudita contarem. Que eu achei ofensivo para toda a gente, porque eu, por acaso, antes de ir para casa, mas antes da porcaria do cometa, portanto não vi o cometa, mas estava na rua tipo 10 minutos antes, estava num restaurante com o meu irmão para jantarmos qualquer coisa a seguir à celebração do título, e estava a passar a Liga da Arábia Saudita, que eu acho uma coisa condenável, mas era o único sítio que estava aberto, e eu vi um momento extraordinário em que há um atraso para um guarda-redes, que ele se tenta livrar dele, cabeceando a bola para a frente na meia-lua da área, a bola vai para trás, que sobra para um avançado que atira a bola para fora, sem ninguém à frente. É esta qualidade Aqui que já me precisamos. perderam um bocadinho. É esta a qualidade. Eu não apanhei o início e eu estava a fazer uma mensagem então, de se calhar parabéns. Desculpem. Pronto, então não interrompas. Eu hoje tenho desculpa. Não, é? Não interrompas para tens dizer que não razão. estou a Mas tenho perceber. que perceber que eu dormi 3 horas, então... Está tudo bem, vamos fingir que Certo, dormiste certo. mais. Mas pronto, Pote não foi convocado. já chega. Já está bom, já se percebeu. Zé Pedro Não, Silva, não se percebeu, não. queres dizer para a câmara? Diz ali para... Espera. Já está bom. Faz tipo Nuno Santos, faz tipo Nuno Santos. Pote não foi Caro convocado. Roberto Martínez.
Faz uma declaração Não ao é país. Rui Santos. Nuno Santos é Rui outro. Santos. Santos. Faz como o Rui Santos. Ah, a mulher era amiga da minha. Escreve, fala para ele diretamente. Caro Roberto Martins. Caro Roberto Martínez, Vai não para o convocou o pote? Vá para. Muito bem. És um conho. Talvez dos Eras um cafés. conho. Sabe o que é que devíamos fazer todos? Comprar camisolas da seleção e pôr todos. Pedro Gonçalves. E queimar. É dar dinheiro, o que devíamos fazer todos agora É é dar dar dinheiro à dinheiro à seleção. Federação. Queres dar uma coisa ou podemos A avançar? Federação não tem culpa. Eu não tenho nada, não tenho palavras. Podemos Por avançar. acaso Muito não bem. tenho bom boa Vamos camisola da então seleção. Podiam-me dar. colocar um Vocês bocadinho podiam-me de dar uma água nesta camisola da fervura da seleção e falar sobre temas um bocadinho mais sérios. Vou mandar para o nosso grupo hoje a que eu quero. Depois vocês dão-me. Vamos refletir. Ora bem, antes de falarmos de fazermos uma espécie de boletim clínico das europeias, vamos ao assunto que contaminou não só o país, como a Assembleia da República. Como porque... o Twitter de Zé Pedro Silva. Exatamente, porque André Ventura disse a seguinte frase: os turcos não são propriamente conhecidos por ser o povo mais trabalhador do mundo. O escândalo no Parlamento. Aliás, bateu um recorde mundial, disse uma frase que nunca ninguém tinha dito. Exatamente. Aguiar Branco em português. disse que André Ventura podia dizer aquilo, depois de ter sido questionado pelo PS, e nós agora vamos saber se André Ventura e as outras pessoas dentro do espaço do Parlamento têm liberdade de expressão, se é que isto se pode falar sobre liberdade de expressão, para dizer esta e outras coisas. Maria Escaja, Não, começa pelo Zé Pedro. Está bem. Porquê? Porque tu és a pessoa que tem mais ganas de falar sobre este Zé tema. Pedro Não, Silva- eu até queria ser o carro vassoura. Eu, por mim, nem falava disto. Eu queria ser o carro Tá. vassoura. Não, vá, Mas agora vamos começa falar, pelo Zé não me Pedro. lixem. Zé Pedro Silva... Agora já fiz uma introdução. Exato. André Ventura pode ou não dizer aquilo naqueles termos no Parlamento? Pergunta concreta. E justifica. Que os turcos não são conhecidos por serem os mais trabalhadores. Para mim é absolutamente evidente que pode. Pode dizer isso e mais. Não tenho, eu, aliás, acho que Ventura prepara muitas broncas. Pode até mandá-la para a pi, da pi. Eu acho que Ventura prepara muitas broncas, ou seja, acho que há coisas que são ensaiadas. Ele é capaz de conseguir ir buscar um bocadinho aquilo que Paulo Portas conseguia fazer. Não são muitos. Conseguem saber o que vai sair na notícia, o oráculo, consegue fazer o soundbite certo e é de facto o que sai. O que é que vai causar polémica. Ele consegue gerir isto. É o isco. Eu suspeito que ele aqui não tenha feito nada disso. Ou seja, acho que nunca lhe passou pela cabeça que a frase ia dar aquilo. Pronto. Há coisas que eu sei que ele pensa nisto. Pensa, vou fazer isto, dá bronca, vai coisa. Não é? Isto não foi nada. Ele diz uma coisa que é perfeitamente banal. Não estou a dizer que é certa. Era o que faltava, não é? Sendo certo, também não sei se é certo ou se é errado. Banal, eu acho bem original. Não, original é porque nunca foi dito. Sim, foi o que tu disseste. Nunca nenhum português disse tipo, sabem quem é que não trabalha? Os turcos. Os turcos. Exato. E repara, e tanta confusão neste país para não se discutir uma coisa que André Ventura diz com toda a razão, que é o tempo de construção do aeroporto. Ou seja, o que é que nós achámos que era interessante discutir? Sendo certo que eu acho isto do maior interesse discutir, porque isto não é uma coisa que sai da Assembleia, é uma coisa que está nas ruas. Esta divisão que nós temos, esta autocensura que se está a criar, o facto de não se poder fazer um comentário que não tem que ser acertado, no sentido em que era o que faltava, que nós tudo o que disséssemos, todas as figuras de estilo, todas as generalizações, tivessem que ser todas sujeitas a um fact-checking. Quer dizer, a imbecilidade ainda tem que ser um direito. Mesmo que tenha assento parlamentar. E ainda bem que tem. Mas o assento parlamentar, quem está no Parlamento não pode ter menos direitos do que um autor, do que um jornalista. Não pode. Era o que faltava. Pode ter mais responsabilidades para com o eleitorado, e são esses que votam ou não dele. Pode ter mais responsabilidades, mas menos direitos. Olha, só para dizer que aqui não se pode dizer certas coisas. Isto é absurdo se nós pensarmos, não é? E, portanto, se pode dizer certas coisas, para isso é que porque há a questão da imunidade também. Mas, portanto, André Ventura tinha acabado uma frase com a qual eu concordo, que é 5 anos, fizeram um aeroporto em 5 anos, tendo sido dito por André Ventura, se calhar não foi em 5 anos, porque ele nem sempre vai assim muito de mão dada com a verdade, mas quando nós aqui pensamos por que acaso vou fazer o fact-checking disso agora. já decidimos o novo aeroporto e percebemos que é daqui a 10 anos, de facto, pelos vistos na Turquia fez mais depressa, na China faziam em 3 dias, e há aqui um problema que era o que ele estava a dizer. E utilizou uma expressão com a qual, com certeza, nós aqui não concordamos, mas ele tem o direito de a ter, e levanta-se logo aquela... Eu nem sei explicar, 3 líderes de bancada, 3, pediram uma intervenção para que não se pudesse dizer no Parlamento. Para mim esta é que é a parte grave. E depois Alexandre Leitão faz uma coisa muito simples, que é uma cilada ao Presidente,
que se está a referir àquele caso, e ela diz, então e se eu chamar burra a uma etnia? E o homem que está perante aquela situação diz, porque está a pensar na situação da liberdade de expressão, diz, por mim pode. É evidente, no Parlamento, se alguém disser... Mas isso é um erro. Se alguém disser... Esse momento é um erro. Coitado, o meu homem foi a primeira emboscada. Se alguém do outro lado disser, olha, você é um filho da puta, Como por exemplo, eu não estou a dizer... tem um cargo de pouco relevo. O Presidente da Assembleia da República não vai dizer, desculpa, olha, eu sou filho da puta, ele tinha razão porque ele pode dizer isto. Estamos aqui a ir a um extremo, estamos aqui a ir ao absurdo. É sempre nestes temas, nestas discussões, vai-se sempre ao absurdo, que é para o outro ficar tramado. Mas um Presidente da Assembleia da República não precisa de censurar, mas pode ser um árbitro. Não pode. O Presidente da Assembleia da República não está lá, está para fiscalizar os trabalhos, não é os discursos. Não é o conteúdo. Mas então, para ti, do ponto de vista, não há limites. Não há limites. Se eu não posso dizer, também não posso propor. Sim. Isto é possível. Então nós temos um Presidente da Assembleia da República que tem que chegar ao pé das propostas e dizer assim, neste caso dos projetos, da Assembleia são projetos, o Governo é que é penso, chega lá o papel e ele diz assim, olha, não há Tribunal Constitucional, não há nada. O próprio Presidente diz, não, espera aí, calma lá, isto não pode avançar, não, isto não pode passar, não, olha aqui, olha o que eles escreveram aqui. Ninguém pode aceitar que isto seja assim. E, portanto, quando falamos da questão do discurso, eu digo, então e o que se escreve? Como é que se escreve? O que é que se defende? O que eu digo é que o Chega meio que abriu uma porta que estava mais ou menos fechada a nível discursivo. E agora isso abre muito mais os limites do que se pode dizer ou não, não é? Não. Porque antes quer dizer, já tivemos, claro, episódios desses no Parlamento, não digo que não. Vários. Neste momento, com o André Ventura, abriu-se um bocadinho essa porta. Tens vários, tens o Primeiro-Ministro que diz, mansa é a tua tia. Sim, os corninhos, os cornichos. Tens N situações que podem causar burburinho e aí sim o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República tem uma função, que é garantir a condução dos trabalhos com calma, com tranquilidade, com aquelas coisas todas. Ele tem que intervir. Pronto. Se há qualquer coisa que causa celeuma, ele tem que intervir para que os trabalhos continuem. Ele não tem que se intrometer em discursos. Ele não tem... E agora eu digo isto, volto a repetir, se ele diz para a outra bancada, claro, filho da puta, claro que tem que intervir. Porque isto é uma situação em que prejudica os trabalhos. Agora, se eu digo, olha, na Turquia, que não são conhecidos por trabalhar muito, fizeram um aeroporto em 5 anos. Alguém me vem dizer que um Presidente da República tem que dizer, você não pode dizer isso. Olha, retire, não pode dizer isso. Diga de outra forma. Isto é abrir aqui um bocadinho mais o debate, Maria. Os partidos à esquerda foram os que se levantaram mais contra esta frase de André Ventura. Isto é os partidos à esquerda a querer censurar a liberdade de expressão do deputado do Chega? Tenho algumas coisas a dizer sobre esse assunto. Em primeiro, o regimento da Assembleia da República, no artigo 89º, chamado modo de usar a palavra, refere que o orador é advertido pelo Presidente da Assembleia da República quando desvia o assunto da discussão ou quando o discurso se torna injurioso ou ofensivo, podendo retirar-lhe a palavra. Eu não acho que necessariamente que tirar a palavra seja o caminho certo, mas acho que advertir e sancionar aquele discurso é uma coisa que pode e deve ser feita. A nossa Constituição proíbe a existência de partidos racistas. Portanto, faz-me alguma confusão que a segunda figura do Estado considere que a expressão livre do racismo deve ser permitida aos deputados, quando o próprio racismo está proibido constitucionalmente. Partidos racistas estão proibidos. Racistas e fascistas. E sobre a liberdade de expressão, eu quero lembrar um acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que estabeleceu em 2006 que pronunciamentos públicos antissemitas ou discriminatórios efetuados por membros de um Parlamento não estão protegidos pelo direito à liberdade de expressão. Ou seja, a liberdade de expressão não é válida para se dizer tudo o que se quiser. Há limites, efetivamente. E há limites porque há discursos que não devem ser legitimados e que não devem ser... E colocas esta frase nessa categoria? Eu acho que não vejo grande diferença entre um comentário antissemita e um comentário racista. A gênese é a mesma, não é? O antissemitismo é uma forma de racismo, no caso contra judeus. É lógico que depois André Ventura vem dizer então levanta-me a imunidade. Primeiro não é o deputado que decide se lhe vão levantar a imunidade ou não. Por acaso é. Não é, não. A decisão é do Parlamento. Não, mas ele pode... Está bem, mas a decisão não é dele. A decisão é do Parlamento. Ele pode requerer. Se for coerciva. A decisão é do Parlamento, não é dele. O que eu acho é que... e outra coisa. O Presidente da Assembleia da República deve intervir, sim,
o que está a ser dito ofensivamente não é a posição da República Portuguesa. E eu acho que isso é que tem que ficar claro. Ou seja, eu não estou a dizer que André Ventura não possa dizer a maior barbaridade que lhe vem à cabeça. O que eu estou a dizer é que o Presidente da Assembleia da República tem a responsabilidade e o dever de se demarcar daquele discurso, de condenar aquele discurso e dizer que aquele discurso não representa e de lembrar que aquele discurso não representa a República Portuguesa, nem os valores, nem os nossos valores de Estado, nem o nosso respeito pelos direitos humanos. As atribuições de culpa coletivas a etnias, a mulheres, à comunidade LGBT são, normal, regra geral, as mais visadas nessas culpas coletivas, legitimam a discriminação no espaço público e na vida do dia-a-dia, não é? O que é dito na Assembleia da República, especialmente quando é tão mediaticamente propagado, não fica ali, não morre ali. E por isso é que eu acho que é importante que, quando estes discursos existem e quando estes comentários existem, que vão contra a gênese da nossa Constituição e do nosso Estado Democrático e do nosso Estado de Direito, deve sim ser advertido. O Presidente da Assembleia da República tem sim esse dever. Não seria, deixa-me só fazer uma pergunta, não seria mais eficaz, eu sei que é um bocadinho difícil, mas já que estamos a falar de fact-checking, por exemplo, algum deputado responder a André Ventura com dados concretos, estamos a falar da construção como a Turquia, por exemplo? Sim, Zé, mas naquele momento, no momento de debate... Ou mais para a frente, se quiseres. É complicado estares a ir imediatamente buscar, buscar dados fidedignos, comprovados, ou seja, um trabalho de pesquisa que não é feito no momento. Ou tens um assessor que por acaso já estava ali ou não... Eu digo isto porque a Embaixada da Turquia, por exemplo, não desdramatizou um bocadinho o caso. Mas quando os visados desdramatizam, torna um problema. Não é os visados desdramatizam, é a Embaixada da Turquia. A questão aqui é a atribuição de culpas coletivas a uma etnia. É tu apelidares uma etnia inteira, um povo inteiro de preguiçosos. Não podes. Quer dizer, podes, mas tens que ouvir, tens que ter uma resposta. Tem que haver uma resposta a isso. Okay. Eu não estou a dizer que ele não deva poder dizê-lo. Eu estou a dizer é que tem que haver uma resposta, tem que ser uma resposta concreta e de uma figura da autoridade, no caso, o Presidente da Assembleia da República. É advertir ou censurar? Há uma diferença nessa resposta. Para ti, o que é que faz mais sentido? Eu nunca disse censurar. Ok. Advertir. Eu digo advertir e repudiar. Então enganei-me. Não disseste. Eu disse, isso é censurar. Advertir e repudiar não é censurar. Eu estou a fazer um discurso, cada vez que eu digo uma coisa o Presidente faz uma advertência. Não é cada vez que eu digo uma coisa, não é cada vez que o André Ventura diz uma coisa, é quando o André Ventura diz uma coisa que, efetivamente, não é a posição da República Portuguesa e é uma coisa ofensiva. O PCP, quando fala sobre a Ucrânia, o Presidente da República Portuguesa, vocês não podem dizer isso, não é a posição da República Portuguesa. Zé. Se os partidos têm que respeitar as posições da República Portuguesa... Eu vou-te repetir o regimento da Assembleia da República, artigo 89º. O orador é advertido pelo Presidente da Assembleia quando se desvia do assunto em discussão ou quando o discurso se torna injurioso ou ofensivo. Está no regimento. Entre elas. Não é injurioso. Com a quantidade de insultos que há no Parlamento, quantas vezes é que o Bloco de Esquerda não se dirigiu aos senhorios? Quantas vezes é que a esquerda não se refere aos empresários como alguém que foge aos impostos, explora os trabalhadores e o PCP? O Presidente da Assembleia da República tem que fazer uma coisa. Perante a lei portuguesa quer dizer, o senhor não pode dizer isso. Não são uma minoria étnica. Mas são pessoas que têm direitos, não são só as minorias. Então alguém lhes tirou? Não. O que estamos a dizer é que o Presidente da Assembleia da República tem que intervir quando há esse discurso e dizer, não podem dizer isso. Se quiserem, tragam cá os nomes dos senhorios que são os exploradores, não podem referir-se a senhorios ou empresários. Não me parece que essa comparação seja muito justa. Não tem direito. Estás a comparar política económica nacional com uma... Não, estou a comparar discursos que ofendem pessoas. Eu tenho o direito de me sentir ofendido. Ou só as minorias... Tu não és senhorio? Como é que te sentes ofendido? Não, estou a dizer que... Mas estou a defendê-los. És arrendatário? Não, o problema é esse. Deixa-me só terminar. Eu queria só dizer que houve uma consideração do Conselho Europeu que diz que quando um político fala no sentido de contrariar a democracia e a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, não deve estar protegido pela liberdade de expressão. E outra coisa sobre a liberdade de expressão, que eu defendo e pela qual tenho muito apreço, a liberdade de expressão não inclui também a resposta e a reação ao que foi dito. Ou seja, a pessoa pode dizer o que quiser, mas pode também ouvir as opiniões dos outros. Mas pronto. Voltamos. Eu não digo que o discurso deva ser necessariamente censurado,
digo que sim, que deve haver uma resposta firme da figura da autoridade da Assembleia da República, no caso o Presidente da Assembleia da República. Joana, partidos como o Chega abriram no espaço político português uma maior liberdade de expressão ou vão limitá-la cada vez mais? Acho que, até fazendo minhas as palavras que consequências é que do líder da bancada parlamentar do meu partido, liberdade de expressão quando lhes dá jeito. Quando o Presidente da República falou de reparações já não podia porque era traição à pátria, não sei o quê. Acho até um bocadinho mais perigoso para a pátria o líder do terceiro maior partido da oposição falar de forma desagradável do povo de um aliado da NATO do que é falar de reparações, mas isso sou eu. Eu percebi perfeitamente o que é que foi a abordagem do Zé Pedro Aguiar Branco e tendo a concordar com que um Presidente da Assembleia da República de centro-direita a tenha, que é desdramatizar. Tentar evitar, não vamos fazer disto porque eu acho que não lhe tinha ficado mal, principalmente no contexto, uma advertência tipo, olha, até podia ser totalmente institucional, tipo, olha, considerações, generalizações dessas não são simpáticas para um povo aliado, tipo, veja lá o que é que diz. Não é... Mas também, uma resposta mais institucional, sim, mas se quiseres. Também respeito a coisa de... Não é uma coisa. Eu não infantilizo quem votou no Chega, como aqui já disse várias vezes. Eu acho que quem votou no Chega está na boa com racismo e é racista. E, portanto, nós somos uma democracia representativa e os deputados racistas dirão coisas racistas. E o Presidente da Assembleia da República não pode constantemente estar nisso. Acho que eu percebo a comparação do Zé Pedro, são obviamente coisas diferentes, mas isso eu percebo a comparação do Zé Pedro, que é da mesma maneira que um Presidente da República não pode estar constantemente a advertir Da Assembleia da República não pode estar constantemente a advertir o PCP por ter posições que põem em causa o nosso sistema de alianças, ou não pode estar constantemente a advertir o Bloco de Esquerda por fazer generalizações disparatadas sobre pessoas ou países, como se fosse, por exemplo, Israel. Também não pode estar constantemente... Governo de Israel, não Israel. Não, é que... Esse som vai ficar muito vincado no podcast. O que é que se passou? Desculpa, continua. É que é isso, é que... A questão é quem é que decide o o nível Presidente da Assembleia da República ofensa, não não é? pode passar o tempo em policiamento de discurso. No entanto, se a conversa para haver aquela pergunta de Alexandre Leitão e para haver aquele debate, o Presidente da Assembleia da República pode dizer, olha, eu não vou estar aqui constantemente a ser polícia das opiniões de ninguém, porque isto senão era um inferno. Tipo, se o Aguiar Branco... Abre essa porta. O que a Maria estava a dizer agora para mim não faz sentido nenhum. Que é, se o Aguiar Branco interromper o André Ventura cada vez que ele é racista, o André Ventura não consegue dizer 4 palavras de seguida. Ele é Isso racista, é muito mais vantajoso ele é racista para ele. todos os dias, a toda a hora. É o que ele é o deputado do Partido Racista. Essa parte, o problema está estas coisas que a Maria diz da ordem constitucional são muito giras e muito queridas, mas o problema está a montante disso. É tipo, estás a culpar o árbitro do jogo de futebol pelo comportamento das claques. O problema é de quem deixou as claques entrar. Não é o árbitro que depois vai fazer alguma coisa para melhorar aquilo. As claques já lá estão dentro. Isto é um problema. Podemos apelar, e eu apelo, a que os juízes do Tribunal Constitucional tirem a cabeça do cu uns dos outros e vejam que há um partido racista na Assembleia da República. Isso era uma coisa porreira, porque de facto é proibido e de facto os gajos são racistas todos os dias. Isso era uma coisa. Agora, o Aguiar Branco tem que corrigir o partido racista que o Tribunal Constitucional deixou concorrer porque me diz que não é racista. Não tem que passar a vida nisso. Mas os senão não há partidos trabalhos. à esquerda e à direita de Chega não se deviam entender, porque não se entendem nessa questão da liberdade de expressão, não é? Há uns que o querem mais censurar e há outros que acham que... Nenhum dos partidos apoiou a posição do Chega. Não estou a dizer apoiar, estou a dizer... Nenhum dos partidos protegeu a posição do Chega. A maneira do PSD de atacar, para mim, foi muito mais eficaz que a da esquerda. A da esquerda foi fazer um escarcéu, que é exatamente o que eles querem, como o Zé Pedro dizia bem, é exatamente o que eles querem, é atenção. Entretanto, eu fiz o fact-check sobre o aeroporto de Istambul. E aquilo só está totalmente pronto em 2027 e a obra começou em 2013, portanto, a princípio... Mas já está a funcionar desde 2019, portanto, de facto, a obra começou... No início de 2014, de facto, são 5 anos de obra para o início. Estou para ver quanto tempo é que vai demorar. Mas ainda não está concluído e a parte do aeroporto de carga só ficou concluída
em 2022, Então está visto que portanto, 8 anos, há de ser mais ou menos a mesma coisa, porque... Está visto que são mesmo preguiçosos, no fundo. Isso era isso que eu ia dizer. A questão, eu acho que a questão é relevante de saber porque é que demora tanto tempo, porque é que o troço do TVB passa em determinados sítios. Isso seriam tudo questões relevantes. E eu acho que o que o PSD traz é importante, que é... e por isso é que eu acho que o centro-direita é que é o combatente mais eficaz da extrema-direita, porque a esquerda está sempre a dar-lhes os argumentos. Está sempre a dar-lhes o centro-direita alimentam-se um ao outro, é isso? tem que saber fazê-lo. Não é sim, mas não é de propósito. Ok. Como a esquerda tem que reagir, depois dá aso a que tu paras de discutir o aeroporto e começas a discutir os turcos. Enquanto que o centro-direita, como não tem necessariamente que reagir pelas motivações eleitorais que tem, pode partir para isto, que é porque é que estamos a discutir turcos quando podíamos estar a discutir o aeroporto? Porque é que agora é a liberdade de expressão e no outro dia o Marcelo tinha aqui preso? Tipo, qual é a vossa? Eu acho que isto é mais importante e é mais eficaz enquanto discurso de combate à extrema-direita. Porque, novamente, os eleitores de extrema-direita são do espaço da direita. Na maioria. E como são do espaço da direita, têm que ser institucionalizados para dentro da direita outra vez. Não é a esquerda que os vai derrotar ou E nós teremos de estar habituados no espaço público que as coisas que André Ventura diz são, vou voltar a usar esta frase, são o que muita gente diz nos cafés e vamos ter que arcar com essas consequências. André, nós estamos numa democracia representativa e há pessoas que elegeram como mais importante para a sua representação parlamentar uma pessoa que diz estas coisas e se foca nessas coisas. O papel dos partidos do espaço político em que aquilo está é convencer as pessoas que mais importante do que armar um escarcéu no Parlamento é resolver os problemas das pessoas. E, portanto, o discurso PSD de vocês estão a pagar impostos para estes gajos virem para aqui falar sobre turcos durante 15 dias, eu podia estar a trabalhar. É muito mais eficaz para mim do que o discurso da esquerda de ai meu Deus, que isto é o fim da democracia porque estão aqui. Acho mais eficaz. No entanto, eu percebo que a esquerda tenha que o fazer e acho que nesse momento o Aguiar Branco comete 2 erros. Podia ter advertido, podia ter dito, olha, Sr. Deputado, vê o que causou, tínhamos evitado isto se você não fizesse essas generalizações que ainda por cima nos podem causar problemas com um aliado de Portugal, tenha lá cuidado. Já no decorrer da discussão e depois também dizer ao Sr. Leitão não pode, mas convenhamos que há um grau de gravidade entre dizer os judeus são todos burros, como ela disse, ou os turcos não são assim tão amigos de trabalhar. É sonso, é verdade, mas não é bem a mesma coisa. Eu percebo que para o Aguiar Branco, também para mim, aquilo não soa particularmente ofensivo, até do nível de absurdo que é. E eu acho, claro que as pessoas têm que se revoltar sempre. Os antissemitas revoltaram-se, os judeus revoltaram-se com as declarações antissemitas do Tanger Correia, apesar de serem absurdas, não é? Porque têm que se revoltar sempre. Mas não é toda a gente que tem que andar a condenar o Tanger Correia por ter dito que os judeus tinham recebido um pré-aviso do 11 de setembro, porque há coisas demasiado estúpidas para uma pessoa se quer levar a sério como estruturalmente perigosas, e é preciso medir o nosso revoltómetro, para não estar sempre no máximo, não é? Mas ele está neste momento no máximo. Está sempre no máximo. E não pode estar sempre no máximo. Tanto para um lado como para o outro. E eu acho que não saber escolher as batalhas é um dos problemas que a esquerda não está a saber gerir e que podia já ter aprendido um bocadinho melhor com outros fenómenos de extrema-direita que já apareceram há mais tempo noutros sítios. Certeza que vais querer dizer qualquer coisa? Sim. Eu ainda tenho uma pergunta para a Maria antes de passarmos para o tema. Não, só por uma razão, porque aquilo que a Maria disse, relativamente à parte dos tribunais e das leis todas que leu, o regimento é aplicado na Assembleia da República, como é evidente, porque é um documento da Assembleia da República. Apesar de se houver diferenças, também são os tribunais a resolver. Agora, há aqui um ponto que é, tudo isso que leste são os tribunais que resolvem. E nós aqui o que assistimos é que queremos um presidente... O regimento da Assembleia da República não são os tribunais que resolvem. Acabei de dizer isso, sim. O regimento é aplicado para a Assembleia, mas em caso diferente também são os tribunais. Mas a Constituição, todas as outras violações, e a da própria liberdade de expressão, o que se pediu durante estes dias, e é uma aberração, é que seja um político, e eu digo isto de propósito, que é para nos fazer lembrar outros tempos, é que um político tenha... faça ele o juízo sobre o que foi dito e se aceita ou não. Não há juízo. Tu não podes aceitar uma declaração racista. Não tens como dizer. Não és tu que dizes, tem que ser um tribunal. Mas tu não tens como não dizer que aquilo é uma declaração racista. Não, já a declaração não é. Eu não tenho a menor das dúvidas. Tu estás a imputar uma qualidade negativa a um grupo, a um povo inteiro. Isso é xenofobia. Eu não tenho a menor das dúvidas que nenhum tribunal
dizia que aquilo era uma violação da liberdade de expressão e um comentário xenófobo. Nenhum. É que eu não tenho nada das dúvidas. E por isso, se calhar, os partidos à esquerda que levantaram esta celeuma toda não quiseram ouvir os ex-presidentes do Tribunal Constitucional. Por uma razão muito simples. Eu por acaso, ouvi constitucionalistas que... O entendimento evidente de qualquer pessoa com o mínimo conhecimento jurídico é que, se vamos considerar aquilo... Repara, porque não pode ser só no Parlamento, pois tens que ir também para tudo o que é criação artística, para livros, para tudo. Se considerarmos alguém que utiliza uma expressão que até se está a rir e que diz que os turcos não são conhecidos propriamente... Zé, desculpa lá, eu não estou a dizer que o André Ventura deve ser preso... Nunca mais termina. Eu não estou a dizer que o André Ventura deve ser preso por isto. Acho que deve haver uma advertência, desculpa. Mas uma advertência é uma sanção para quem está a discursar. Alguém que está... a partir do momento em que vocês defendem, eu acho que o Johnny concorda que ele devia ter dito qualquer coisa, se bem que tu dizes que é na sequência do problema. Sim, e não uma interrupção. A partir do momento em que se diz essas coisas... Mas tu podes deixá-lo acabar e advertir que aquele discurso não é acabar o meu discurso e ter um presidente a dizer, desculpa, o senhor disse aí uma coisa a então, por isso é que não és deputado, fazes tu muito bem. A questão é que quem considera que foi uma afirmação racista e que viola a lei portuguesa, por que raio, que eu ainda não percebi, não apresentou uma queixa? Não sei se não apresentou. Não apresentou uma queixa por uma razão muito simples, porque qualquer decisor, e não pode ser certo, claro, exato. Como é que sabes que ninguém apresentou? E que eu saiba, não foi público que tenha uma apresentado. Não foi público, foi na semana passada, mas que o Ministério Público já está tão mal, que de uma semana para a outra já há leaks de tudo. Então vamos lá saber. Porra, já basta o que basta, diria eu. Não, a questão é o Ministério Público anda controladíssimo com as fugas de informação. Acho que já temos fugas de informação suficientes. E para terminar este tema, não tenho nada. Acho que há este risco, porque nós temos sempre que ter atenção que aquilo que se proíbe no Parlamento proíbe-se na rua, proíbe-se nas empresas, proíbe-se nos espetáculos, proíbe-se em tudo. E é absolutamente inadmissível que se considere que o respeito que temos que ter pela legislação que há e que protege discursos de ódio, discursos racistas, discursos xenófobos, chegue a este ponto. Zé, tu podes ter a certeza que se estivermos a andar na rua os dois e tu disseres uma coisa altamente racista, que eu te vou responder e vou dizer tipo, olha, isso não é fixe, tipo, não é fixe estás a dizer isso. Isso eu não tenho a menor das dúvidas. Pronto, então ainda bem, mas... Não, ainda bem, mas eu não concordo. Então lá está, estás a dizer... É o que eu te digo, qualquer dia uma pessoa diz uma coisa num restaurante em voz alta e chamam a polícia, vai preso. És preso imediatamente. Não tenho nenhuma, estamos a caminhar para aí. É a agenda woke. Qualquer dia uma pessoa num restaurante diz, sabes porquê? Porque eu estive na Turquia, aqueles gajos são amigos de trabalhar, e um gajo numa mesa atrás diz, olha, desculpe, esse comentário é racista, eu chamei a polícia. Sim. Isto é patético. Claro, estamos mesmo pertíssimo disso. Patético agora se vai acontecer é patético. Onde é que começa? A partir do momento em que... Johnny, vê a volta, repara. Estou a ver, é que tu estás a dar uma volta que Repara uma coisa. Repara este raciocínio. Mas estudante de Direito, faz sentido. Repara este raciocínio. Por exemplo, em relação a Israel e à Palestina, não figuras desconhecidas, mas figuras bem conhecidas, estão a levar muitos protestos e até em espetáculos. Portanto, não estou a dizer esta situação em concreto. Deixa-me dizer, repara... Isso tem acontecido. Não deixam de ter trabalho, não deixam de fazer os Deixa-me só dizer este raciocínio que é... O risco que apontam à afirmação de um deputado... Ninguém foi preso, não. Ao contrário aqui desta teoria... Bom, ok. Que estás no café e vais dentro. Depende do crime que é cometido, depende da moldura penal. Pode ser uma sanção, pode ser uma coima, pode ser o que tu quiseres, não tem que ser a prisão. Mas eu também não gostava de pagar 500 paus por ter dito que os turcos não trabalhavam. A questão é interessante dizer-se que uma afirmação de um deputado, o risco que levantaram foi porque isto depois contamina as ruas. E contamina? Então, mas o contrário, a censura no Parlamento já não vai para as ruas. Ou seja, o que eu acabei de dizer, vocês já não é absurdo. Portanto, ou contamina... Mas, Zé, tu numa conversa de café... o que se passa no Parlamento, ou contamina ou não contamina. Então, e qual é que é o mal disso? A censura também passa para a rua. E alguém toca-me no ombro e diz... Estamos a falar de censura, estamos a falar de responder. Estamos a falar de responder a discursos ofensivos. Estamos. Mas tu não vais para a fazer isso na rua. Estamos. Lá está, é aí que divergimos completamente. É aí que divergimos completamente. Lá, sabes porquê? Quando um gajo me vem ajudar a estacionar e diz... do outro não se percebe. Não, desculpa lá. Quando eu estou a estacionar e vê-se mesmo que é gaja. Pá, vou responder. Tipo, vê-se mesmo que é gaja o quê? O que é que isso tem a ver com o que eu acabei de dizer? É a mesma coisa. Foi uma coisa ofensiva que eu achei ofensiva e respondi. Se tu disseres uma cena altamente racista, eu também te vou dizer, tipo, Zé, isso não é fixe. Tipo, não é fixe tu estares a dar uma qualidade a um povo inteiro. Tipo, não é fixe. Vou-te dizer. Vou. Aliás, de resto, estou farta de chamar a polícia. Aliás, já liguei agora. Então se tu dizes só que são os malucos que vão já liguei. Temos que avançar. Acabei de ligar. Olha, está a chegar. Não, mas a questão... Faz lá o argumento e ainda que tenho uma pergunta para a Maria. Está a chegar o senhor agente, está ali embaixo para te prender. Pouco falta. Porque, repara, noutros tempos o que se fazia era discursos que eram considerados... E a Maria Escá já há bocado falou da questão da República, do problema da República. Este foi o princípio do Estado Novo, era que passavam alguns à clandestinidade porque o seu comentário político era uma ameaça à República. Eu tenho uma pergunta
pergunta para ti. Deixa-me só dizer-te. A premissa da censura no Estado Novo era... Qual é que era o argumento? É que o que tu dizes ataca ao Estado, ataca a República. Foi há pouco o que tu disseste. Foi isto, ataca a nossa República. Porque Não foi nada disso Não, vai que eu contra disse. o que a República defende. Pronto. E então passam à clandestinidade. Não podem dizer em público. E isto não é admissível. Quando os discursos políticos passam para a ofensa, para o ódio, para o racismo, devem ser... Não é um extremo. Quando os discursos passam Vocês estão a ser tão circulares. para o racismo, para o ódio, para a ofensa... Eu queria só fazer uma pergunta Eu ao sei, Zé. mas deixa-o terminar para depois tu falares, senão não vamos sair daqui. O que acontece, já estamos sempre a dizer que não há debate. Quando há debate não podem debater. Bom, vou terminar com esta parte. Há 229 deputados... Desculpa, pode haver debate. Há Vocês 200... estão a dizer a Então, mesma mas coisa há espera 5 lá. minutos. Pronto, então vamos dizer coisas diferentes. Mas há, diz, tens é que terminar. há 229 deputados num Parlamento, para além daquele que fez um comentário, fosse ele qual fosse. No caso de ser, imaginem que há um comentário que alguém pode considerar ofensivo. Nós temos sempre que admitir que há mais pessoas, para além dos turbos, que podem considerar discursos ofensivos. Inês Sousa Real é só uma, não tem grupo parlamentar. E pode proferir um discurso que alguém considera ofensivo contra os caçadores, contra a agricultura, seja o que for. Vamos admitir isto. Estão lá 229 deputados mais para defender, para combater essas ideias. Portanto, eu não percebo porque é que Bloco de Esquerda, PS e PCP não fizeram uma intervenção naquele momento contra o disparate que André Ventura disse. Porque é que não os expuseram? Porque é que não disseram olha o absurdo que disse? Explique lá isso. Diga lá. Porque assim é que as pessoas que votam, aquele eleitorado flutuante do Chega, olha para aquilo e diz: de facto, se calhar o líder do partido em que eu votei é um pouco imbecil. É assim que as coisas... Não é que queremos que ele se cale. Quanto mais os deputados disserem as suas alarvidades, mais facilmente as suas ideias, que não é por silenciarmos que desaparecem, mais facilmente conseguimos combater. E, portanto, nós temos sempre que lembrar, não é o Presidente da Assembleia da República que tem que intervir, são os seus colegas. Isso é que não está provado que é assim. Maria, uma pergunta. A esquerda não está a saber combater o Chega? Está só a querer calá-lo ou não? Diz isso com base neste momento? Que o Zé Pedro disse. Eu acho que a esquerda está a fazer o que tem a fazer. Achou uma coisa ofensiva, achou que era um discurso racista e xenófobo e deu a sua opinião de que há um regimento que deve ser cumprido, há um código de conduta, há direitos pelos quais nos regemos, há respeito pelos direitos humanos e, no caso desses serem desrespeitados, que a pessoa deve ser advertida. E eu tinha uma pergunta que é, porquê é que tu consideras liberdade de expressão o André Ventura dizer que os turcos são todos uns preguiçosos, mas já não consideras liberdade de expressão haver uma resposta do Presidente da Assembleia da República a dizer tipo, olha, Sr. Deputado, não faça essa sinalização. Não considero liberdade de expressão. Não consideras, estás a dizer como é censura, ou seja, é censura o Presidente da Assembleia da República demarcar-se daquele discurso. Ou repudiar aquele discurso. Eu acho que não é a sua Mas isso já não é liberdade de expressão, isso já é censura. Mas o André Ventura dizer o que quer é liberdade de expressão. Não, aí não, desculpa lá, não disse nada disso. Eu acho disseste com é censura e com outra é liberdade de expressão. Não é, o que eu acho é que não é a função do Presidente da Assembleia da República censurar o discurso. Eu não disse censurar. O que eu te digo é se a Guiar Branco tivesse feito uma intervenção... Disse repudiar. Se a Guiar Branco tivesse feito uma intervenção contra o discurso de André Ventura, não vais mais longe. O que é que eu disse de Santos Silva quando fez várias intervenções contra os discursos que ouviu ali? Eu nunca disse, tu não podes dizer isso. Eu não acho que ele esteja a fazer bem. Mas não só está a fazer o jogo, mas é uma opinião política, é uma opinião legal. Eu não digo que Santos Silva cometeu um crime e que tem que ser acusado ou perseguido pelo que disse. Sim, mas eu discordo. Mas eu também discordo de André Ventura. Eu acho que tu tratas as coisas como tens dois pesos e duas medidas. Onde? Diz-me. Eu acabei de dizer o que... Sim, está bem. Eu não acho nada que a Guiar Branco não possa fazer uma advertência. Eu não concordo com ela, são coisas diferentes. Mas pode fazê-la. Vamos avançar para o nosso boletim clínico e manter o tom, que está bom. Joné, uma das sondagens, temos mais. Estavas a dizer há bocadinho em off que havia mais. Empate técnico, mas com a AD à frente do PS por um ponto. Acho que o último debate a 4 é na próxima sexta-feira. Uma pergunta muito simples: quem é que melhorou e quem é que piorou, do teu ponto de vista? A Intercampos dá ao contrário o empate técnico, ou seja, dá o PS à frente. Sempre com 30-31, não é? Não, eu não vi com a distribuição de indecisos. Ou melhor, eu acho que a Intercampos tem um número baixíssimo de AD e de PS, dá ambos com 20 e poucos. E dá o Chega, é isso, dá o Chega com 20, dá o Chega com 17, a IEL com 13, com 12.
dá aos partidos mais pequenos com muito mais do que a Católica, mas a Católica também tende a desvalorizar os partidos mais pequenos, particularmente a Iniciativa Liberal, portanto ainda há muita incerteza quem é que melhorou e quem é que piorou. As sondagens mostram um quadro relativamente estático, tirando esta nova da Intercampos. Portanto, a acreditar nesta nova, mais pessoas tiveram vontade de votar nos partidos mais pequenos e mais pessoas ficaram mal impressionadas pelas cabeças de lista dos dois principais. Eu, ontem, o debate que tinha Marta Temido e Sebastião Bugalho, achei que foi completamente diferente do anterior, que tinha os dois. No primeiro, o Sebastião Bugalho teve em controle das operações no lado direito. Neste esteve a ser condicionado constantemente pela Marta Temido e nunca soube responder a nada. A Marta Temido acusou de ser pouco claro em relação à eventual aliança do PPE com a extrema-direita e ele atrapalhou-se todo a defender a Ursula von der Leyen. Acusou de ser proclamatório em relação à habitação, mas a medida dele não fazer nada, ele não conseguiu justificar para que é que a medida servia. Acusou de ter um plano para pessoas com mais de 65 anos que já existia e ele não conseguiu explicar o que é que era novo. Teve muito baralhado. No início do debate até se baralhou sobre as funções em que lá estava, porque começou a fazer perguntas ao Tanger Correia como se fosse o moderador do debate. Acho que foi das poucas vezes em que ele se lembrou de ser jornalista na vida. Portanto, achei que o Sebastião Bugalho piorou bastante e que a Marta Temido melhorou bastante porque soube condicionar, soube ir aos pontos essenciais de onde é que o programa da AD não faz sentido e a mensagem do candidato da AD não faz sentido. E depois, estes debates a 4 têm isto um bocadinho estranho, não é? Tipo, 2 debates a acontecerem em simultâneo, 2 ou 3 ou 4, que é depois com os outros 2 que estão ali. Tanger Correia, se lembrasse da K7 que tinha, teria uma, e João Oliveira com a do PC. E há ali uma tentativa de monopolizar o debate para o confronto entre os dois por parte da Marta Temido. É que o Sebastião Bugalho tenta fugir um bocadinho, mas eu diria que, no geral, na média do impacto, os debates não estão a ter grande impacto. Há audiências boas e más, mas as eleições em si não estão a ter grande impacto porque os candidatos estão todos perto dos resultados que os partidos tiveram nas eleições. O Chega nem sequer apresentou o Tanger Correia nos cartazes e tem os mesmos resultados, portanto eu acho que pode-se assumir que é diferente o candidato que o Chega apresenta, porque o Tanger Correia está a fazer debates horríveis e isso não está a pesar aparentemente, ou a pesar muito pelo menos. Portanto acho que está a ser uma campanha pelo menos marcada por temas europeus, que é a parte boa, mas como eu disse no episódio anterior, o ser marcado por temas europeus não chega se os temas forem um bocado chatos e discutidos de uma forma um bocado chata, portanto acho que aí pode-se haver uma abstenção muito grande. Está aí, não só pela data das eleições, mas também acho que tem faltado, acho que se fala sempre de imigração, sempre. Eu sei que o Pacto das Migrações foi uma das coisas mais importantes do último mandato, mas não é só. Fala-se sempre de imigração. Nós temos uma aposta, não temos? Sobre sondagem. Nós chegámos a apostar, não chegámos? É que não estavas cá. Já não sei. O que é que nós apostamos? Apostamos? Acho que apostámos, tem que ir ouvir, sim, acho que apostámos. Até foi desafio teu. Tu disseste que a abstenção ia baixar, não sei, eu disse. Sim, isso não é estranho. E depois tu disseste. Não, eu acho que a abstenção vai baixar. Olha, que eu vi os episódios todos. Não é estranho, não. Eu acho que a abstenção vai baixar em relação às últimas europeias. Acho isso evidente. Foram 30% de pessoas a votar, onde ser para aí 40, acho eu. Ou 40 ou 50, mas vai ser menos do que nas legislativas, isso também não tenho dúvida. Sim. Mas sim, acho que estão a faltar muitos temas aos debates, principalmente aos debates com os principais candidatos. Acaba sempre tudo mais ou menos a mesma coisa. A Marta Temido teve esse mérito de ir fazer perguntas sobre... Mas fazia falta mais perguntas sobre estes temas. O tema das alianças do PP, porque a Europa há muitos anos que está numa aliança de centrão, ou desde sempre que tem uma aliança de centrão a definir políticas, e o PP está a pôr isso em causa. O Sebastião Bugalho tem uma posição mais ou menos incompreensível sobre este tema, porque diz que os conservadores não são de extrema-direita quando tem o Vox e a Meloni lá dentro. Mas pronto, seriam coisas para debater com mais profundidade do que eu acho que se estão a debater nos debates. A Marta Temido contribuiu um bocadinho para isso ontem, porque acho que teve francamente bem, mas no geral depois é isso, depois estás a querer ter um debate sobre migrações com alguma profundidade e está um gajo a dizer que resolvias
a guerra da Ucrânia e se perguntasse só Putin o que é que ele queria fazer. E está outro a dizer sei lá o que sobre os judeus, ou o que é que ele disse ontem, já não sei exatamente. Mas pronto, se calhar ganhava-se com um frente a frente, é o que eu tenho a dizer. Zé Pedro Silva, para não achares que eu te estou a censurar, vou voltar a um tema que tu querias falar um bocadinho mais, que eram os partidos à esquerda do PS, isto porque recentemente, foi esta semana de certeza, o João Oliveira do PCP não esclareceu propriamente a saída do euro e, portanto, até dentro do próprio discurso da liberdade de expressão, achas que esta ideia de alguns partidos de esquerda de terem conflitos com a União Europeia ou até a questão da NATO vai convencer as pessoas? Acho que esse discurso ainda pega. E depois, se quiseres ir aos outros candidatos, ao boletim clínico, na verdade, quem melhorou, quem piorou? O João Oliveira, a CDU raramente responde ou diz ao que vem. Para mim, quantas vezes já falámos aqui sobre isso, ou eu já defendi, são partidos ou coligações, neste caso, completamente dissimuladas. Não são sérias relativamente ao que querem fazer. Vendem aquele populismo de isto é para tudo para aumentar salários, isto é tudo para mais direitos. Que é para as pessoas, isto é uma burla, no fundo, a política, porque a pessoa diz, então, os mais velhos pensam, a minha filha ou o meu filho recebe tão mal, estes senhores defendem os salários, vou votar neles. Mas não é propriamente isso que ali está por trás. E como é evidente, ontem questionado sobre a questão da saída do euro, diz, não, a saída do euro é para preparar o país para a saída do euro. Eu pergunto, que merda é esta? Dizer-se, não é a saída do euro, é preparar o país para a saída do euro. Isto faz sentido. Isto é tratar... É uma coisa que eles diziam há muito tempo. Mas isto é tratar quem vota nele. É um atestado de fraca inteligência, quer dizer, porque isto não é dizer-se rigorosamente nada. Então, se é preparar para a saída do euro, é o objetivo de sair do euro. Pronto, vamos lá dizer. Eu já aqui disse, eu fui ao fact-checking por causa de uma troca de tweets com o Manuel, com o Miguel Tiago. É Miguel, não é? Miguel. Pronto. E há várias reportagens, vários documentos em que o PCP defende a saída do euro, defende a saída da União Europeia e a da NATO é óbvia. Pronto. Portanto, assumam. É que eu nem vejo, repara, há uma coisa que eu não percebo. Mas tu ouviste o João Oliveira ontem? Eu vi. Acho que ele foi bastante claro sobre a zona euro diz que é preparar o país para. Isto não é nada, não é? O que é preparar o país para? Porque o que ele diz é para não ser claro. Mas para não ser direto, o que ele diz é estou só a preparar. Como se isso pudesse acontecer até por um tufão. Nós temos o teu país preparado. Eles querem sair. Eu acho que ele diz isso claramente, que é eu quero fazer isso, mas acho que isso precisa de uma preparação. Tal como entrar precisa de uma preparação. E a União Europeia. Então diga, nós queremos. Ou seja, eu acho a posição absurda, sou completamente contra, mas que é a dele e que ele a assumiu, achei que mas ele quer sair também da União Europeia. E isso não assume. Ou seja, eu não percebo. E por isso é que eu digo, eu não vejo mal nenhum num partido. Isso eu já não sei se eles neste momento... Eu acho que a maioria dos partidos que defendiam sair da União Europeia, seja à esquerda, seja à direita, passaram para uma abordagem que eu acho inteligente de querer, em vez disso, condicionar a União Europeia. Mas se tu queres fazer alterações profundas aos princípios básicos dos tratados, o que tu queres é rasgar o tratado. Isto e não existe a União Europeia sem o tratado. Não acho que a Meloni quer rasgar o tratado. Acho que ela quer alterar profundamente o tratado e não quer sair. Eu acho que a Meloni quer transformar a União Europeia numa união de direita radical e conservadora. E não conseguindo. Eu percebo que o PCP não quisesse acabar com a União Europeia, e já a União Europeia passasse a ser... Eu acho que eles já perceberam que isso é mais eficaz. Eu acho que os autoritários olharam para a União Europeia e pensaram, espera aí, isto dá para usar autoritariamente. Claro. E mudaram um bocadinho a agulha do queremos sair, porque perceberam que toda a gente gosta do Erasmus e de dizer que é europeu genericamente, mas querem mudar o que é que quer dizer a União Europeia. Portanto, não vais dizer que a Meloni é eurocética. Mas isso é a mesma coisa que se dizer-se que é NATO. Neste momento se deixar de ser do Atlântico Norte e passar a ser do Atlântico e do Pacífico e tirar os Estados Unidos e puser a China, o PCP já não quer sair da NATO. Ou seja, se eu alterar profundamente, neste caso uma união política e económica... Mas eu acho que agora há isso. Tanto para o Chega e o PC, se calhar, se fossem partidos do mesmo espaço político há 20 anos ou há 10 anos, diziam que queriam sair da União Europeia, e agora, desde o Brexit, as pessoas acharam aquilo traumático, e agora o que vende não é dizer isso, é dizer... E o que é estrategicamente inteligente é dizer eu quero mudar isto. Mas eu não concordo a partir do momento em que eles tudo o que dizem, que era recuperar a soberania, recuperar a indústria, a produção, se eu digo tudo o que vai contra... Mas dá para reduzir a soberania e haver a União Europeia na mesma. E repara, não, mas recuperar os tecidos, não sei...
Se eu vou... Porque temos que nos lembrar que a União Europeia que temos hoje, com os diversos tratados, com as mudanças todas, começou uma coisa que era uma União Económica. Essa é. E, portanto, a partir do momento em que eu vou contra tudo, claro, vamos para o carvão e o aço, claro, mas estou a dizer, pelo menos quando Portugal entra, se eu vou contra os princípios, como eu te digo, que são os mais básicos desta União, e são, eu não posso estar a dizer que... Tu podes dizer, está bem, mas eles sonham idílicamente que mudam a União Europeia toda, mas isso como não sendo possível, e eles tivessem o poder em Portugal, e é aquele teste de stress que eu sempre defendo, quando votamos temos que fazer um teste de stress ao partido em que vamos votar. Se estes tivessem o poder todo, democraticamente alcançado, não estou a dizer com um golpe, mas se estes tivessem o poder todo, o que é que eles fariam? E o que eu penso é, se eu for votar no João Oliveira, penso assim, o que é que este senhor, se tivesse o poder todo em Portugal, e na Europa uma expressão grande, o que é que ele faria? O que é que o PCP faria? E eu não tenho a menor das dúvidas que Portugal saltava da União Europeia, porque ele não a conseguiria mudar, saltava do euro, é óbvio, já assumiram. Mas o Orbán e a Meloni não conseguem mudar a União Europeia, ou melhor, conseguem, mas eles sentem que o conseguem melhor dentro das instituições do que fora. E não é por saírem frustrados de uma série de temas que pedem a saída de Itália ou da Hungria. Porque dá, de facto, para condicionar o Syriza idem. O Syriza também não era pelo Syriza ser contra a maneira como estava a fazer as coisas que queria que a Grécia saísse da União Europeia. Queria era condicionar a União Europeia. Condicionou durante bastante tempo. Sim, eu ia-te perguntar a segunda parte de quem é que melhorou e quem é que piorou. Eu sou contra um bocado esta coisa destas avaliações dos debates, que eu acho estes debates... Mas eu não pedi notas. Eu sei, mas eu vou-te dizer uma coisa. Eu acho estes debates péssimos. Não tenho mais só porque ainda não há campanha, percebe? Portanto, a única coisa que podemos comentar são os debates. Ontem vi com atenção, eu tenho visto sempre todos interferir, rebobino, o que é ótimo, porque posso passar para a frente certas coisas. Em todos os debates discuta a Ucrânia. Eu não tenho a menor das dúvidas que a Ucrânia é um tema importantíssimo para as pessoas, principalmente, para as pessoas, para os animais e como diz o Pano, já não sei, para a natureza. Eu não tenho a menor das dúvidas. Só que eu já sei a posição. Quando eu digo penso que estou a falar por todos os eleitores, não é? Já sabemos a posição de todos. Eu não posso em cada debate estar a utilizar tempo para que o PCP diga o que é que acha sobre a Ucrânia, porque já disse 20 vezes. E o Bloco de Esquerda, e o Paupério, e o Coutrinho, já disseram, já sabemos, não é? Portanto, mas em todos os debates há 10 minutos para a Ucrânia. Isto para mim é um reality show. Não é debate nenhum. Também já chega um bocadinho... Já sabemos. Discutir os temas. E mesmo nas migrações... Migrações... Não está em causa a importância dos temas. Está em causa a importância de nós já termos todos, ou se não temos, devemos, e podemos ir ver para trás também a rebobinar, já sabemos o que é que os partidos defendem e os candidatos defendem. Portanto, eu não estou a gostar disto. Acho que os bate-bocas não me interessam. E defendo, como defendi já nas legislativas, modelos completamente diferentes. Acho que cada um tem que ser entrevistado durante uma hora e meia, e tem que ser como se fosse moral, tem que ser encostado às cordas por jornalistas para que esclareça bem a posição do partido e da sua lista relativamente aos diversos assuntos, e não perder tempo aí no bate-boca. Sebastião Bugalho vai claramente preparado, ainda assim tem experiência, vai claramente preparado para fazer as suas pequinhas para o lado e depois toca no bracinho. Vai preparado para aquilo. E para dizer, diga lá, como é que estava com a habitação? Como é que estava com a habitação? E estamos ali minutos nisto. Eu estou ali sentado, como eu digo, estou a ver um reality show. Aquela boca das SS, o timing é mesmo esquisito. Sim. Tipo, claro que vais fazer essa acusação, mas porquê naquele timing? Sim, também não se percebe. Porque ligar com o velejador. E o começo da vela e da bandeira do barco não se percebe nada. Mas já falar do último debate. Sim. Falta de gente. Mas é um shit show. Lamento imenso. E que não esclarece nada. Não me venham dizer, lamento imenso. O Ricardo Costa, eu ouvi-o explicar quando isto começou tudo, entusiasmadíssimo, estava empenhadíssimo com os debates, que isto ia ser o modelo, vamos aqui arriscar, mas fazer e acontecer. Tenho que lhe dizer que, para ele, para efeitos televisivos, pode ter algum interesse, duvido, não é? Porque as pessoas não se ligam muito às europeias, isto não são as legislativas. Mas em termos de esclarecimento, que é uma função que ele também tem, não pode só pensar no intervalo. É a função. Pronto. Eu acho que isto não esclarece ninguém. São duas frases para cada tema, o resto é gritaria. Os temas shit show, quem é que achas que pode recolher mais? Eu acho que a SIC tem sido menos gritaria, sendo justo e não estando a defender a minha dama, mas os da SIC têm sido menos gritaria que os da RTP. Ontem era RTP, não era? Foi. Não sei exatamente porquê, mas nos da RTP houve mais gritaria. Eu estou, ainda ontem quando estava a ver, estou interessado num determinado tema que acabou, ou numa resposta, que acabou. O homem ou a mulher, não interessa, de começar o raciocínio. Temos que avançar. Eu estou ali sentado e digo, temos que avançar para onde? O que é que tens para fazer? Tens alguma coisa para fazer a seguir? Dá-me vontade de dizer isto? Temos que avançar porquê?
O homem começou a E falar. a necessidade de equilíbrio de tempos é tramada principalmente num debate com o Tanger, porque o Tanger não quer falar, não quer dizer nada. E o Carlos Daniel meio que tem que o forçar, tipo, vai, equilibra lá o tempo com os outros. Sim. E o gajo começa lá, não sei o quê, mais o pé, não sei, não diz nada, até aquilo equilibrar e depois o Carlos... Ou seja, a coisa do equilíbrio dos tempos também podia ser revista para respondeu à pergunta ou não. Sim, mas tu com isto nunca vais conseguir, não, vai ser sempre uma algazarra. E por isso eu digo, quer dizer, tem que ser cada um, tem que se ter tempo. Mas a algazarra ali eu acho que é estratégica do Sebastião Bugalho, porque ele nunca teve uma resposta para nenhuma pergunta que a Marta Temido lhe fez. Todas as provocações levou a meio... Ele leva aquela coisa dos socialistas... Ela votaram... também leva a notícia do político. Sim, mas ele leva aquela coisa dos socialistas votaram e essa coisa ele não consegue responder. Sim. E lá está, ele não consegue responder porque a von der Leyen tem uma posição que é tramada para o PSD. Sim, sim. E ele mostra lá a notícia para ver se faz barulho suficiente para o tempo passar. Sim, é uma e depois, performance televisiva. É a tática, mas aquilo não é nada. E depois quando ele faz aquela coisa de trouxe aqui uma coisa a dizer que vocês votaram 37% com a extrema-direita. Depois ela diz, e o PPE votou quantas? E ele, mas vocês votaram 37%. E continua, nem parece um disco riscado, é um bocadinho aflitivo. Vamos ver o desenrolar das entrevistas individuais, acho que tem ocorrido algumas. Maria, mesmo para terminarmos este tema, tem sido este clima de pré-campanha das europeias, tem sido mais um shit show ou um verdadeiro aborrecimento? Um verdadeiro aborrecimento, na minha opinião. Eu não vi os debates desta semana, vi os da semana passada e achei-os muito aborrecidos, achei mesmo. Mas pronto, mas eu também não sou a maior fã de política europeia, não sou, efetivamente, não sou a pessoa mais interessada em política europeia, admito aqui, e achei muito aborrecido. Mas pronto, acho importante que se façam, não quero com isto dizer que são dispensáveis, porque não são, acho muito bem que se façam, acho muito bem que haja debates. Eu estou a achar curiosa a grande subida da iniciativa liberal. E eu acho que isso é um indicador de que Sebastião Bugalho não terá sido mesmo a melhor escolha para a cabeça de lista da AD. É só uma sondagem. É só uma sondagem, mas o Vox Pop diz a mesma coisa. Diz muito a mesma coisa. Vox Pop, está tipo pessoas nas ruas a palpar. Não, era tipo. a palpar as pessoas, atenção. Tipo, era tipo. O que é que elas pensam das europeias? Pessoas na rua, sentir as pessoas na rua. Há muita gente de direita inclinada para votar no Coutrinho porque não gosta de Sebastião Bugalho. Sebastião Bugalho não é uma figura por que as pessoas nutram particular simpatia. De resto. Está safo porque só 2/3 das pessoas é que o conhecem. Mas aqueles 2/3, Exato. desses 2/3 há um que o detesta. Não, mas só há 1/3 que vota nele e 2/3 conhecem, não? Eu assumo que vai ser o terço que não o conhece. O terço que não o conhece é o que vota nele. De resto, é muito o que o Jânio estava a dizer. Não varia muito do que foram os resultados das legislativas. Eu acho que assim continuará. Acho que eventualmente se vai começar a fazer esta disputa mais acérrima entre PS e PSD, tipo, quem é que ganha isto? E o Vox Pop de que as pessoas estão fartas de eleições? Esse também anda nessa. Eu já estou farta de eleições há 3. Eu apercebo. Há 3 que eu já estou farta de eleições. Para citar o outro, dizer habituem-se. Mas pronto, imagina, dá muito jeito para quem tem podcast sobre política, dá-nos imenso jeito. Portanto, eu estou farta pessoalmente, mas havia mais temas acho é tipo os debates, são aborrecidos, mas acho bem que existam eleições. Um dia temos que ir os 4 a votar? Sim. Temos 10 minutos e vou dar 1 minuto e meio para o último tema. Zé Pedro Silva, querias falar de uma embaixada em Espanha, não é? Que houve aqui um problema entre... a embaixada espanhola, a embaixada de Espanha em Buenos Aires. Não, exato. Declarações de Milei sobre Sánchez levam Espanha a retirar embaixador em Buenos Aires. Assim é que é. Sim, tu dizes que eu queria falar, parece que trago coisa de encomenda. Não, acho que é um assunto, acho que foi uma coisa muito interessante, um tema muito interessante do fim de semana, aquele encontro do Vox. Sim, quando a Ventura foi lá, não é? Foram todos. E também veio Javier Milei. Vê-se claramente que eles estão com força por uma extrema-direita, a direita radical, enfim. Estão com força porque eu acho que tem um trunfo nestes tempos que eu contrario um bocadinho. Já estive a ler um pouco na Diagonal, que é ler com mais atenção aquele livro que é publicado por um jovem que esteve em Oxford. Vicente Valentim? O Vicente, como é que é o nome do livro? Bom? O livro chama-se Jovem Oxford. Não sei o que é da direita radical, da extrema direita radical.
O João Neves Sim. Pobres. Continua. Do que li até agora estou completamente, enfim, aquilo há uns estudos. O fim da vergonha. O fim da vergonha, exatamente. Não consigo perceber, mesmo com os estudos académicos que foram feitos, nomeadamente aquele famoso das t-shirts na rua, não concordo nada com aquela teoria, por uma razão muito... Aquela teoria, a teoria de que tinhas aí todo o extremismo todo entranhado e agora tiveste a oportunidade de o exacerbar. Isso existirá com certeza, muitas vezes estavam guardados lá em casa, estavam alguns esqueletos no armário, mas isto também é a ocasião faz o ladrão. Esta direita nunca teve tantas oportunidades na vida como agora, por questões também do maior trunfo que eles têm, que é a questão das migrações, neste caso dos imigrantes. É um trunfo que não existia, da mesma forma, com a mesma dimensão, há 20, 30 anos. Existia em França. Qual é o sucesso de Le Pen? O sucesso de Le Pen sabemos muito bem qual é que é. Não é o francês que é isto e aquilo. Também existia no Reino Unido. Não existia, não existe só. Não existe, mas não existe mesmo pelas questões todas. Mesmo então pelas, não existe? Não, pelas questões todas históricas das relações com as colónias, com toda a intervenção que houve. Okay, isso permitiu um surgimento desta direita radical. E neste momento eles fazem estes encontros, o encontro foi grande. E os turcos na Alemanha, que são dos anos 80? Tem que se. E na Holanda também o Primo Fortuny já é de 2001, mas. A Alemanha é um bom exemplo de fim da vergonha. Eu, por acaso, não. Conhecendo a tese. Neste momento para mim não há dúvida, que eu vou muito mais por esta linha, que é a ocasião faz o ladrão. Esta é uma ocasião para eles crescerem, porque têm um trunfo que é este. Mas, para terminar, o Javier Milei, é evidente que aquilo é um concurso, aquilo parece uma concentração de farmas, em vez de motas tem populistas, não é? Vão para ali para o palanque, dizem o maior disparate, a ver qual é que sai mais alto. Ventura é um gênio, não é? Porque chegou ao encontro do Vox e diz: o que é que acham do Costa e do Sánchez? Então, não é? Estão a ver como eles a subiam, querias o quê? Portanto, é tudo muito básico, tudo muito fraco, porque o discurso de Ventura é fraco. É tão fraco como o portunhol dele. Do ponto de vista intelectual é um discurso muito fraco. Eu só queria fazer uma nota para Javier Milei, porque eu acho que Javier Milei neste momento para mim é a pessoa mais interessante. Achas que ele está a ouvir? Para o bem e para o mal. Olha, por acaso, se há maluco que era capaz de ouvir, era ele. Era para quem ouve os cães. Javier Milei, para o bem e para o mal. E eu estive a ouvir a entrevista que ele deu logo quando chegou à Casa Rosada. Estive a ouvir uma entrevista que ele deu nesse mesmo dia. Para mim como digo, para o bem e para o mal, é neste momento o político mais interessante de acompanhar. E montou uma provocação, é muito inteligente, montou uma provocação para Sánchez. Já sabia qual é que seria, ou imaginaria qual é que seria a resposta dele, mas sabia também que foi ofendido durante meses pelos governantes espanhóis. E Sánchez, como é evidente, ficou ofendido por acusações relativamente à sua mulher, que é o que neste momento o persegue, e usou o Estado, a verdade é esta, contra Milei, retirando a embaixada, prejudicando, por questões que são pessoais, não é? Prejudicando Espanha, como é evidente que isto são conflitos entre os países. Portanto, acho que é de acompanhar esta crise política que está aqui ao lado, tem graça, e eu acho que tem todos os ingredientes para ser uma história que vai acabar na Netflix. 20 segundos, alguém quer comentar este assunto ou vamos mandar as pessoas para um sítio? Eu quero só dizer que o Milei é um louco e que fica cada vez mais óbvio que é um louco e impreparado. E que pode ser um perigo para a diplomacia da Argentina com vários outros países. Sim, eu também não percebo como é que tu dizes que um gajo vai a outro país, não dá para dar cumprimentos nem ao chefe de Estado, nem ao chefe de governo, chama nomes à mulher do chefe de governo e o chefe de governo é que está mal por dizer que aquilo é um insulto diplomático. Claro que é um insulto diplomático. Tipo, não, eu não disse isso. Ele pode considerar um insulto. Ele retirou uma embaixada. Certo, tu achas que pode chamar drogado ao presidente de outro país? É que Pedro Sánchez pode chamar drogadito. Tudo bem, encantado. Não é o governo espanhol pode chamar drogadito. Sim, acusaram. Sim, este é o caso. Certo, chamaram drogadito e já chamaram mais coisas. Quem? Foi no governo, não sei, foi oficial. Então não foi o Pedro Sánchez. Não sei se não, ou seja, as acusações são de drogadito. Essa história. E a Holanda referiu-se a ele nos piores termos possíveis. Mas Pedro Sánchez e o seu governo podem. O ministro espanhol insinuou que Milei seja usuário. Acho que foi a Holanda depois foi o obreiro, não é? Em que... É o obreiro. Em que contexto? João Neto, não podes provar contexto. Este também fez isto numa festa dos partidos deles. Não há contexto. Não há contexto. Ou seja, a questão é, uns podem e outros não. E Milei veio com essa no avião preparada.
E caíram todos na esparrela, como é o costume. Porque em vez de desvalorizarem aquilo que toda a gente está a dizer, toda a gente escreve nos jornais que a outra está acusada disto e daquilo. E tu repara, o PSOE também acusou o companheiro da Ayuso que não tem nenhuma acusação. Portanto, ou seja, em Espanha há acusações de todo lado. Amalgamar tudo, é tão cansativo. Não, a verdade é esta, não é? Uns podem, outros não. Sempre a amalgamar tudo. Um chefe de Estado e de governo não visita um país sem apresentar cumprimentos e insulta. É diferente. A responsabilidade de um chefe de Estado, do ministro, é diferente da responsabilidade do ministro, de um chefe de partido local, e não é tudo a mesma coisa. Mas eu posso achar mal, mas tu podes achar o que tu quiseres. Eu estou só a dizer que é cansativo este amalgamar sempre das coisas todas. O líder do partido. Se te cansas com a opinião das outras pessoas, tens de não é mais. Lá está, ele novamente amalgamar. Eu não me estou a cansar com a opinião das outras pessoas. Posso falar um bocadinho? É que tu falaste o quádruplo do que eu falei. Se eu puder falar um bocadinho agora, digo-te que eu não me canso com as opiniões de todas as pessoas. Eu canso-me com esta tua manobra retórica constante, que não é uma opinião, é uma manobra retórica. O gajo do partido do PSOE regional acusou o marido da Ayuso de não sei o quê, o que é igual. O que é igual. Foi o Pedro Sánchez nesse caso, desculpa. Acusou Pedro quem? Sánchez. Onde? Quando? A Isabela Ayuso. Por amor de Deus, foi o Pedro, nesse caso não foi o ministro. Portanto, diz-me lá onde é que eu estou na minha retórica aqui a baralhar tudo. Estás a baralhar relações entre países e relações entre partidos, estás a baralhar cargos de responsabilidade dentro de países. Estou a falar de um governo de Espanha. Estou a falar de um governo e estou a falar de uma política que ataca os adversários, acusando-os relativamente a processos judiciais. Onde é que eu baralhei aqui alguma coisa? Ao Milei disseram que ele era drogadito. Então pronto, não podes dizer que eu baralho tudo. Mas eu disse que baralhaste. E eu digo uma coisa, e eu não estou a dizer que em Espanha eles não se podem sentir ofendidos, nem estou a dizer que Milei é um tipo decente, nem estou a dizer que Milei fez bem quando não foi apresentar cumprimentos ao rei, que é o chefe de Estado. Estou a dizer é que Pedro Sánchez, a resposta que dá é retirar a embaixada. E isto prejudica os povos. Numa questão que é de lana caprina. O meu ponto foi esse. Eu não estou a dizer que Pedro Sánchez não tem que se sentir ofendido porque o outro acusou a mulher dele de ser corrupta. Como é evidente, tem esse direito. Só que o meu ponto era, retirou uma embaixada. Mas o que é que baralhou, só para eu perceber? É que eu não consegui perceber. Para perceber as pessoas que estão a ouvir, que eu acho que como estavam a falar um por cima do outro, não se percebeu. Está a baralhar questões de política interna com questões de política internacional, está a baralhar insultos que vêm de um presidente que está em visita a um país estrangeiro com insultos que vêm em resposta de um ministro que não está, o ministro não estava na Argentina. Não tem o mesmo grau de gravidade. As coisas não são iguais. É claro que o Presidente da Argentina não é a mesma pessoa que o Ministro da Argentina. Sim. É claro, estava só para ser perceptível. É claro que se o Presidente da Argentina atacar o Presidente da Câmara de Buenos Aires é diferente do Presidente da Argentina atacar a mulher do Presidente do Governo Espanhol em Madrid. Isso é claro que é diferente. Só para... O meu ponto é a postura de um governo, de Pedro Sánchez, que acusa todos e critica todos e ofende todos, mas não podem fazer o mesmo com eles, porque levam uma resposta desta em que o Estado retira a embaixada, prejudica os povos. O meu ponto era este. Ou seja, há um denominador comum na minha conversa, que é o governo Pedro Sánchez. Eu não estou a dizer que Milei é um exemplo. Eu disse que ele é interessante para o bem e para o mal. Muito mais para o mal, porque, como é evidente, há ali um risco. Então, para perceber a parte do bem. Do bem, tens a questão económica, a inflação está a cair a pico. O gajo vai agora esta semana para os Estados Unidos buscar malta para investir lá. Por isso é que eu estou a dizer que é interessante. Eu não estou a dizer, eu votava já a Milei. Eu acho que Milei é um louco, concordo com a Maria Escaja. Agora, o que eu estou a dizer é, o meu ponto, havia um denominador comum na minha conversa, que é o governo de Pedro Sánchez. E nesse aspecto, ofendem, acusam e não podem ser ofendidos nem acusados. Este é o meu ponto apenas. Muito bem. Eu diria que isso não é bem assim, na medida em que internamente eles também são acusados e não... Ou seja, a denúncia, a acusação contra a mulher de Pedro Sánchez vem do Vox, penso eu, certo? Se não estou em erro. Também. Vem do Vox. Ok, e isso é uma coisa. Isso não criou. Está bem, isso não criou um incidente diplomático quando o Vox foi buscar isso para atacar Pedro Sánchez. Efetivamente, como dizia o Joné, um presidente de outro país um presidente de um país vai a outro país. Visita oficial. Numa visita oficial, não cumprimenta ninguém e ainda vai insultar. São coisas diferentes, efetivamente, concordo. Muito bem, vamos então mandar as pessoas ainda a um sítio. Vai, mas é para... Ora, vou começar eu porque esta quinta-feira começa o Festival Indie Lisboa, que decorre até o próximo dia 1 ou 2 de junho, se não me engano, são 2 fins de semana, começa amanhã, quinta-feira. Há um recorde de filmes portugueses, o que é uma coisa muito positiva, desde longas-metragens a curtas-metragens, mas também temos muitos filmes que passaram em festivais internacionais. Eu não tenho a certeza, não é assim tão habitual termos filmes tão impactantes e importantes e que foram caros num festival
como o Indie Lisboa. Eu sei que costuma acontecer, mas não com esta gama tão interessante, e por isso eu recomendo vivamente às pessoas que vão não só pelos filmes portugueses, mas também por alguns desses chamariz internacional que vem até aqui a Lisboa e que às vezes não conseguimos acompanhar. E depois mandar as pessoas a ver um filme que eu fui ver terça-feira e que estreia esta quinta-feira, que é o Furiosa, portanto o prequela do Mad Max Fury Road, que é o quinto filme desta saga do Mad Max, não consigo dizer o nome. E para quem se quer divertir um bocadinho com deserto, cenas violentas, perseguições com caminhões, automóveis, vai-se divertir bastante em 2 horas e meia. Eu recomendo vivamente, porque ir ao cinema não é preciso ser só uma coisa poética ou para pensar ou para refletir, pode ser só para nos divertirmos bastante. E este filme vai estar em IMAX, é um bocadinho mais caro, mas eu acho que vai ser o blockbuster deste verão, e estreou em Cannes, vai estrear agora já quinta-feira em Portugal, que é uma coisa ótima, e por isso vale a pena ver, não só também por causa dos 2 atores principais, a Anya Taylor-Joy, que é talvez uma das principais atrizes da nova geração. Ela é incrível. Acho-a fantástica, principalmente porque ela tem muito poucas linhas de diálogo, ela fala muito através dos olhos, que é uma coisa às vezes bastante difícil. E um senhor que nós estávamos habituados a ver na saga de super-heróis, que é o Chris Hemsworth, o australiano, que faz de mal da fita e que vai muito bem. Maria, vais mandar as pessoas onde? Olha, quem conseguiu o bilhete vá ao concerto da Taylor Swift, quem não conseguiu não perca a esperança, que estão aí a aparecer alguns. Eu ontem comprei bilhete para a Taylor Swift, eu vou à Taylor Swift. E com o teu pai. Com o meu pai. Também é... O fenómeno transcende. Credo. Pessoas da Madeira, o Festival a Leste está a acontecer este fim de semana, que tem um cartaz bastante interessante, nomeadamente com Capitão Fausto. Pessoas de Lisboa, Clube Macumba atuam sexta-feira também no Palácio Baldaia e às 21 horas, e a entrada é gratuita. Johnny, vais mandar as pessoas onde? Sei lá, à Mata do Jamor. Olha, próximo domingo, dia 26. Olha, estive lá neste domingo. Outro dia, lá estarei. No outro dia vi um filme, mas já tem para aí 4 anos. Não faz mal nenhum. Qual é o problema disso? Passou-me aquele filme pelo qual o Anthony Hopkins ganhou um Oscar. O Pai. Sim, o da Father. Passou-me, porque eu não vi por causa da pandemia de Bom estreia. filme. Tem outro que é mau, que é o Filho, mas esse, o Father, é bom. Gostei bem desse filme. É bastante bom. É assim um pouco intenso. É. Triste também, sobretudo. Mas eu gostei. Já agora. O teu... não tinha Prime, agora tenho e estou a ver as coisas que estão lá. Uma curiosidade, tu foste a falar sobre o filme do Paulo Carneiro, não foste? Uhum. Ele agora tem um em Cannes que foi mostrado, a Montanha e a Savana, e não teve financiamento público, e está em Cannes, e vamos ver se ganha um prémio. E acho que o filme é muito bom. Acaba já de ser adquirido em França, o que os franceses gostam mais do nosso cinema do que nós próprios. É uma coisa estranha. Porquê é que dizes Cannes e não Cannes? Eu não estou a dizer que é Cannes, estou a perguntar. Eu disse Cannes, não disse? Dizes Cannes. Mas enganei-me, é Mas Cannes. pode estar certo. Não, acho que é Cannes. Mas enganei-me. Sempre dizer Cannes, hein? Aquela coisa que a pessoa descobre com... Mas depois li em francês e portanto, a pessoa quando lê coisas em francesas. Zé Pedro Silva, vais mandar as pessoas. Eu não tenho nada. Eu já outra vez me tive que lamentar porque não ando a ler nem de coisas que sejam o que neste espaço se pede, que são coisas mais lúdicas, nem a ver séries, nem a ver filmes. Portanto, vou só repetir aquela recomendação que tinha feito a semana passada, relembrar da Arco, porque é uma exposição que eu gosto muito. Na Cordoaria começa porque ia arrancar amanhã até dia 26. E como dia 26 ninguém vai, de certeza, porque está mais concentrado no grande evento do futebol nacional, na prova rainha, apressem-se. Abre amanhã. Muito bem, está feito mais um lúdico, intenso, complexo dia de reflexão. Nós voltamos para a semana e agora vão ouvir-nos em todas as plataformas. Digam adeus aos senhores e às senhoras, aos animais e à natureza. Saudinha da boa. Adeus. Beijinhos. Se não for eu a tratar das festas de anos das pessoas, não há festas de anos para ninguém neste podcast. Não é? Esse foi um bocado. Adeus. Sim, senhor. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para